eu sou a Grazi e hoje eu vou te contar como foi a minha viagem para Cambridge. Então, se você ainda não assistiu o vídeo do inglês, lá eu contei como foi a minha experiência para aprender inglês estando no Brasil. Eu nunca tinha viajado para um país cuja língua oficial é o inglês, e essa foi a primeira vez. Conheci uma menina pelo aplicativo que eu falei para vocês lá no outro vídeo, e ela tá aprendendo português e eu tava aprendendo italiano, e daí a gente começou a conversar e trocar o conhecimento, né? A gente ficou bem amiga. E acabou que ano passado ela conseguiu ser aceita na Universidade de Cambridge para fazer o mestrado, e ela me convidou para passar alguns dias lá como convidada. Como eu falei anteriormente, foi a primeira vez que eu fui pra um país cuja língua oficial é o inglês. Então foi uma sensação, assim, muito boa. Tipo, de você poder ir pra um país, poder se comunicar tranquilamente. E um dos recursos que eu usei muito mesmo quando eu estava no Brasil, até hoje eu uso na verdade, é o Cambridge Dictionary. E é basicamente um site de dicionário, tradução, né? Que você coloca as palavras lá. E você tem muitos detalhes das palavras, então eu usei muito esse dicionário. E uma coisa bem legal é que eu nunca tinha associado que eu usava esse dicionário, até me lembrar que a viagem que eu ia fazer era de Cambridge. E aí aquela logo da universidade tava lá no site, que eu tava acostumada só no site, tava na cidade inteira, porque a cidade de Cambridge, o que tem lá, a coisa mais importante que tem é a própria universidade. Então foi aquela, sei lá, uma sensação, sei lá, uma coisa nostálgica e gratificante ao mesmo tempo. Nem sei explicar muito bem. E assim, a primeira coisa, quando eu entrei no avião e eu me toquei que eu estava indo pra Inglaterra, foi o sotaque. Então dentro do avião, os comissários de bordo já estavam falando com inglês britânico. Um comissário de bordo passou e tava falando alguma coisa com a mulher, não lembro o que era, só sei que ele falou rubbish. Quando ele falou rubbish, aí eu fiquei, nossa, eu tô muito, sei lá, tô muito chique. É porque eu tô bem acostumada com o sotaque, né, do inglês americano, e trash é mais usado no inglês americano e rubbish é mais no inglês britânico. Aí uma outra coisa que me chamou a atenção foi quando eu cheguei na imigração, que eu tava um pouco nervosa. A menina que tava na minha frente, ela foi meio que barrada, ia ter que ir pra salinha explicar as coisas. O cara tá, tipo assim, super sério. E daí ele ficou... A primeira pergunta foi, where did you come from? Mas ele falou tão rápido, com um sotaque tão forte, que eu fiquei... Quê? Eu pedi pra ele repetir, porque eu, sei lá, deu um ataque de nervoso, assim. E aí eu pedi pra ele repetir, ele repetiu, eu falei, eu respondi, né, claro, no idioma e tal. Mas na primeira vez, eu achei que ele tava perguntando de onde eu era, sabe? Sei lá, deu um bug no cérebro. O cara da imigração vai ficar te fazendo perguntas, as mesmas perguntas várias vezes, pra saber se você tá mentindo em algum ponto. Aí ele ficou perguntando pra onde eu ia, onde eu ia ficar, quantos dias, o que eu ia fazer, e ele perguntava as mesmas coisas, tipo um loop, sabe? Eu fiquei, nossa, eu já falei que eu tô indo pra ficar na universidade, e aí ele, tipo, mas aonde, e quando, e não sei o que. Então a imigração é um pouquinho assim, né, um pouco de frio na barriga, mas foi tranquilo, assim. Eu cheguei em um aeroporto lá em Londres, né, tem vários aeroportos, e aí eu peguei um trem pra poder ir pro centro mesmo de Cambridge. E aí quando eu estava lá na cidade, né, eu comecei a sempre estar com o meu ouvido ativo o tempo todo. Então mesmo quando eu estava conversando com as pessoas ao meu redor, eu estava escutando as pessoas ao meu redor. E aí algumas coisas me lembraram coisas que eu fazia no Brasil, que por exemplo, escutar música, eu escutava, até hoje eu escuto bastante Arctic Monkeys, e tinha algumas, porque agora eu não tô lembrando que fui gravar o vídeo, mas tinha outras palavras que as pessoas falavam que eram de músicas que eu sabia, e vinha música na minha cabeça, e vinha aquele sentimento de eu estar estudando inglês o tempo todo, sabe? E sobre a questão de vocabulário também, eu lembro das séries que eu assisti, porque a última série que era o inglês britânico que eu assisti foi Bridgerton. Tem duas palavras que eu escutava muito na série e que eles usam bastante lá também, que é o indeed, e a outra era delightful. Então, sei lá, essas questões de vocabulário, assim. Então, pra quem gosta de aprender idioma, tipo, eu gosto de aprender idioma, e ter a oportunidade de usar o vocabulário onde você tá, é bem legal. Tá, e daí quando eu cheguei lá, além dessa questão da língua, né, ser o sotaque mais forte, obviamente, tem a questão cultural, então de ser a mão inglesa, né, os carros virem ao contrário do que eu tava acostumada. Inclusive, os talheres também é ao contrário. O ponto de ônibus também é ao contrário, então quando você sobe ao lado do motorista, né, é ao contrário também. Mano, deu uma confusão na minha cabeça. E tem gente que se acostuma muito fácil, né? Eu não me acostumei fácil.
Então acho que se eu fosse morar lá ia ter um pane no sistema toda vez que eu fosse atravessar a rua, assim. Foi no inverno, então tava muito frio, tipo, congelante. E teve também alerta de ventania muito forte. Mas eu aproveitei pra visitar muitas bakeries, muitas padarias, cafés. Uma pessoa que ama muito café. Eu comecei a gostar de chá, então agora eu me considero também uma tea person. Antes eu era só coffee person. Mas agora eu sou uma tea person. E daí eu aproveitei pra pedir vários chás, vários cafés. Então, esses cafés, assim, que tem muita parte de bakery, né? Muito bom. Inclusive, eu pedi um cinnamon roll, que virou meu top one. Sure. Forever. Eu vou ter que voltar lá só pra poder comer esse cinnamon roll de novo. Que foi no Fitzbilly's. Daí eu tava muito animada também pra poder visitar a biblioteca do colégio que ela estuda. Eu gravei algumas cenas da biblioteca. E como eu fiquei no quarto de hóspedes lá, tinha muitos livros e me reacendeu a vontade de voltar a ler, né? Eu peguei um livro pra ler, que é o clássico, né? Orgulho e Preconceito. Eu peguei a versão em inglês pra ler. Não consegui ler tudo na viagem, obviamente, que é um livro bem grande, mas eu quero comprar o livro pra eu ler e continuar lendo em inglês. Atualmente eu tô lendo mais em italiano, tentando, né? Porque eu nunca fui uma pessoa muito de ler. Queria ter o hábito da leitura, mas eu ainda não tenho. Seria uma coisa que eu gostaria de construir, né? Que eu acho bem legal ler. E uma outra coisa, eu aproveitei para trabalhar um pouco durante a viagem, né? Essa vontade de você poder trabalhar com o computador. Eu peguei férias no meu trabalho oficial, né? Eu falo trabalho oficial porque de vez em quando sempre aparece alguma tarefa para fazer como freelance. E eu tava fazendo um projeto, daí eu aproveitei e o ambiente era muito agradável, porque o quarto tinha todo o conforto para poder trabalhar também, a internet era boa, tinha uma escrivaninha, o clima tava muito bom, tava um clima super frio, então eu aproveitei algumas horas assim da viagem para poder trabalhar. Então é isso, obrigada por ter assistido até o final, espero que vocês tenham gostado, eu te vejo no próximo vídeo, tchau!